O Cruzeiro utilizou o campeonato estadual para fazer essas experiências ou elas foram acontecendo sem uma programação específica, ô Pansieri? Teve esse pensamento na pré-temporada, Damião. Foi programado? Foi programado. Como, por exemplo, foi programado ontem o Zé Vital, que o ano passado teve um problema no pé, foi desfalque do Cruzeiro em jogos naquela reta final do campeonato. Esse ano fez a estreia contra o Pouso Alegre apenas no domingo passado, né, lá em Uberlândia, entrou um pouco e ontem foi titular. Já nessa programação do Larcamon de observar alguns atletas. O próprio Rafael Papagaio entrando ontem no segundo tempo, né, na vaga do Vital, ele tinha sido titular no jogo contra o Pouso Alegre, então mostra, de alguma maneira, essas observações que foram feitas pelo Larcamon durante a partida de ontem e também durante essa primeira fase do campeonato. E aí, Damião, ele sofreu com alguns problemas. Por que eu falo desse atacante? Ele teve esse afastamento do João Pedro. O João Pedro deixou o Cruzeiro no momento. A situação dele está indefinida por conta daquele vídeo, aquele vazamento. O João Pedro tem um outro jogador, né? Fernando. Como é que tá a situação desses dois jogadores, até para recapitular isso aqui? São dois atacantes que fazem falta ao elenco. São novos, mas que o Cruzeiro utilizava esses jogadores. Esses atletas eram atletas que o Cruzeiro contava. Agora eles estão afastados. Como é que os caras fazem uma lambança dessa, né? Impressionante. Oh, meu Deus do céu. Foi uma... É muita cabeça. Bola fora demais, né? Nossa, por mais que sejam jovens, né? Por mais que sejam jovens, a gente até entende pelo fato de serem jovens, mas tem uma outra coisa também, né? Todos os outros são jovens também. Todos os outros são jovens. Então todo mundo começou jovem. Ninguém começou com 50 anos lá não, hein? Né? Então todo mundo começou jovem. Como é que você vai fazer um negócio desse? Em época de rede social, além de se fazer um negócio desse, você ainda filma e põe na rede social? Ah, pelo amor de Deus. E foi uma situação que o Cruzeiro, então, não disse, né, a público o que vai ser o futuro desses atletas, mas o João Pedro está treinando em um horário diferente dos demais. O Fernando voltando para o Sub-20. E o Henrique Silva, que apareceu também no vídeo, que é do Sub-20, ele também está afastado por tempo indeterminado. Então, essa é a realidade desses garotos. O Henrique Silva não estava no time principal, vamos lembrar, mas é um jogador que treina na Toca 2, né? Então, volta e meia, o Cruzeiro começou isso com o Pesolano, volta e meia os meninos do Sub-20 treinam com os caras do principal. Já estão do lado ali, vai lá e busca os meninos para treinar, ué. Fala assim, ó, hoje vai ser o Damião, a Nath, o Pansieri, a Júnia, que tá ali, ó. Os 4 vão treinar com o time principal. Eles aí, nesse caso, assim. esse time que você escalou aqui, nós não somos principais, não. Nós somos Sub-20 e estamos indo lá para ajudar. Nós estamos buscando um lugar ao sol ainda. Nós estamos buscando um lugar ao sol. Então, é assim que eles fazem, ó. Segunda-feira vai ter fulano, Beltrano e Cicano. Então, além deles prejudicarem essa evolução deles enquanto atletas, né? Eles acabam prejudicando o time principal, porque eram jogadores que o Larcamon já estava contando com esses atletas, tanto é que o João Pedro fez gol, né, em clássico, o jogo contra o Vila que estava duro, primeira rodada. Fernando entrou em jogo difícil, é um jogador que tem essa qualidade de ir para cima do 1 contra 1. O João Pedro tem a velocidade, o sprint, enfim. O Cruzeiro, por isso que ele quer contratar atletas também, porque ele acabou perdendo esses jogadores. Agora, eu acho que pela exposição do clube, o clube acerta quando ele pune dessa forma esses jogadores. Mas cabe uma conversa agora também, não vai fazer disso aí dois jogadores importantes das categorias de base. Um deles fez o gol, o João Pedro, fez o gol no clássico contra o Atlético, jogou demais. A arrancada que esse menino deu para fazer aquele gol, é o Otávio, o jogador do Atlético, que foi tentar pegar. Ele tá procurando ele até agora lá na Arena MRV. E aí você vai pegar um menino desse e vai também punir pro resto da vida? Não, uma boa conversa. Mas ele tem que ter cabeça. Os dois têm que ter cabeça e falar, ó, já erramos mesmo. Ele já até, no vídeo que eles fizeram, pedindo desculpa, eles pediram desculpa, mas não pegou bem no grupo. Não ficou ruim, né? Não. Você falou uma coisa aí, que todos foram jovens, né? E dentro do grupo do Cruzeiro, algumas lideranças hoje do grupo do Cruzeiro, eles não gostaram. Porque é aquela coisa assim, pô, nós estamos dando sangue aqui, vocês estão fazendo festa? Aí a diretoria tem que entrar. A diretoria tem que entrar, inclusive, para poder pedir o apoio desses que são líderes. Falar, olha, nós vamos dar uma oportunidade para eles estão errados, eu sei que vocês estão chateados, mas vamos fazer aqui uma conversa aqui, porque nós temos que pensar no clube, no elenco que a gente precisa, nós temos todo um ano pela frente. Nós vamos dar essa oportunidade, mas eu preciso que vocês me ajudem também dentro de campo. Conversar com os líderes para poder... Porque vai ficar com isso até quando? Vai pegar o menino e deixar ele treinando agora nas categorias de base pro resto da vida? Vamos ver. Eu acho também que tem que ser uma avaliação caso a caso, né? Porque, querendo ou não, eles eram vários ali envolvidos, mas cada um tem um histórico, cada um... Ali o Cruzeiro sabe quem é reincidente, quem não é...
né? Quem já vinha dando trabalho, quem não dá. Aí, Paulo quem tem Autori... mais potencial, quem não tem. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer uma avaliação também individual, para ver aquele que realmente vale a pena ter uma segunda chance. Ano passado a torcida insistia no nome do Fernando, todo jogo a torcida pediu do Fernando e falava, não dá, ainda não dá. Lembro que o Paulo Autori uma vez ficou até bravo. Foi. Às vezes, não sei, né? O menino faz um negócio desse, já estava fazendo lá atrás. E Pode aí ser. Mas ele foi reincidente. Reincidente? O Fernando foi. Aí não tem condição, só tem. Tem base, não. Não. Tem base, não. Tô Não, tentando tem aqui, base, viu, não. Fernando? Mas pelo amor de Deus, se não colocar a cabeça no lugar, não tem jeito não, meu filho. A verdade é essa, né? Então, o clube também fica numa situação, poxa, a gente dá a segunda chance e acontece isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ô, Damião, pra gente passar também uma informação importante sobre o Pedrão. E aí, é um jogador que estava como opção no banco de reservas ontem, chegando proposta do Rio Ave de Portugal para ele, uma proposta de empréstimo ou talvez também para essa venda, né, em definitivo. O Cruzeiro vai avaliar, mas o Rio Ave querendo o Pedrão. É um jogador que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais uma vez sendo capitão do Cruzeiro. E aí já tinha sido capitão na Copa do Brasil Sub-20, no Mineiro Sub-20, fazia dupla de defesa com o Juan Santos. Aí o Juan Santos veio para o time principal, foi emprestado para o Vila de Goiás. O Pedrão ficou, e o Pedrão aí recebendo essa proposta. Mais detalhes no nosso itatiaesporte.com.br, mas vai chamando a atenção mesmo, sem jogar no time principal, de um mercado aí que sempre gosta de vir pegar, né, buscar jogadores jovens, né, que é o futebol português. Então o Rio Ave está querendo aí o Pedrão. Tá certo, Pancieri. A semana do Cruzeiro agora de preparação para essa partida das semifinais contra o Tombense. O jogo vai acontecer mesmo em Patinga? E será no domingo? Tá com tudo para acontecer. Na justificativa do Lani Gavioli ao nosso Calazans é que ele precisa de dinheiro, caiu para a Série C e é uma forma de arrecadar grana, mas ele não vai vender para aquele grupo Metrópolis. É uma decisão do próprio Tombense. Não é aquele grupo que vai fazer essa venda. É o Lani que vai organizar tudo. O Tombense que vai ser o organizador do evento. Isso. E eu acho que o Tombense deve estar visando principalmente bilheteria, né, Álvaro? Porque a gente sabe que lá no Vale do Aço, o Cruzeiro tem muita força, a tendência de um estádio cheio. Acho que o Lani está pensando mais ou menos nisso aí. Eu não concordo. A minha opinião é completamente diferente. Para mim, a federação tinha que colocar, inclusive, no arbitral do Campeonato Mineiro, que as partidas decisivas, que são semifinais e finais, essas partidas não podem ter alteração no mando de campo. Não pode ter. Pô, é até sacanagem com a cidade, pô. Os caras disputam o campeonato todo lá na cidade. Aí na hora que vai jogar contra o Cruzeiro uma semifinal, tira de lá porque tá precisando de dinheiro. Tá bom, então você faz as contas aí. Faz as contas. Ah, mas eu vou... Todo mundo tá precisando. Todo mundo precisa de dinheiro. O Atlético precisa, por melhor condições que tenha. O Cruzeiro precisa de dinheiro. O Cruzeiro precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Se isso for desculpa para os caras venderem mando de campo e uma partida como essa não acontecer na casa do mandante, olha, sinceramente, eu não concordo. Eu acho que devia colocar isso, inclusive, no arbitral. Falar, as partidas das semifinais e finais não terão alteração, venda do jogo, do mando de campo. Acontecerão onde o time estava acostumado a jogar toda a primeira fase. Sinceramente, com o povo de lá, principalmente, de Tombos, que estava esperando o jogo desse, aí tem que ir lá em Patinga para ver o jogo. E você sabe o que eu estranhei também nessa... Entendo pelo lado financeiro, enfim, mas porque o estádio lá, o Almeidão, em Tombos, tem uma estrutura muito boa, né? Ficou bonito, né? Ontem o Calazans elogiou muito a questão, as cabines de transmissão, as arquibancadas, o gramado estava em ótimas condições, que é uma coisa que me preocupa. Não sei exatamente como está o gramado lá no Ipatingão, mas eu imagino, pelo que eu vi, por último, agora algumas semanas atrás, que esteja pior do que está lá em Tombos. Então, às vezes, o Tombense pode ganhar financeiramente, mas perder em outros aspectos. Não ter o seu torcedor ao lado, jogar num piso pior, que também prejudica o adversário, para o Cruzeiro também seria ruim. Mas eu lamento, assim, porque eles conseguiram a reforma do estádio, né? Porque o Tombense, por muito tempo, jogou em Muriaé. E agora teria a oportunidade de jogar uma partida decisiva na sua casa reformada, com o seu torcedor, e eles estão abrindo mão disso.